Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos. Livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo de número 5. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo de número 5. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de juntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. Então, os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: Por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: Preguiçosos é que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou ao Senhor: Por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste teu povo. Então, o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa ele os deixará ir,
Por minha mão poderosa, ele os expulsará dos seus pais, do seu país. Disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Amém. Queridos, não sei se você já ouviu falar em um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Um filme muito legal, já um pouco antigo. O filme se passa numa prisão. O personagem principal é um camarada que, todos os dias, ele pensa em como sair da prisão. Ele tem planos muito detalhados, planos complexos de como ele vai conseguir sair daquela prisão. Ele sonha com a liberdade. Até aí, nada demais. Interessante é a situação de alguns outros personagens que também estão na prisão, presos até há mais tempo que o protagonista, mas eles não possuem nenhuma perspectiva de vida fora da prisão. Alguns, inclusive, se sentiam mais à vontade dentro da prisão do que fora dela. A paixão do protagonista em ser livre, de certa forma, desperta neles também um sonho de liberdade. O livro de Êxodo justamente começa com esse sonho. O detalhe é que quem inspirou esse sonho no coração do povo foi o próprio Deus. Deus foi ao encontro de Moisés e disse: vou libertar o povo de Israel, vou tirá-los da escravidão. Deus se importou com o sofrimento do povo, Deus resolveu intervir. Aqui temos, queridos, um resumo, uma síntese do Evangelho. Deus vê e se importa com o nosso sofrimento, com o sofrimento causado pelo pecado. Ele viu a nossa opressão, viu que não tínhamos qualquer esperança de liberdade e interveio, enviando o seu único filho. Jesus, o Filho de Deus, morre na cruz para que nós pudéssemos experimentar libertação. Livres do pecado, livres do mal, livres do mundo, livres da morte. O que está acontecendo aqui no livro de Êxodo, com o povo de Israel no Egito, é, digamos, uma amostra, uma prévia, uma ilustração do que um dia Deus iria fazer por todos nós, lá em Cristo Jesus.
E aí nessa história, Moisés e Arão, eles fazem um papel semelhante ao nosso, como cristãos, como igreja. Quem nós somos nessa história? Nós somos os mensageiros da liberdade. Fomos libertos em Cristo para proclamar libertação. Aqui é importante você observar esse aspecto do pecado, que às vezes passa despercebido. Escravidão. Jesus ele vai dizer que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Espírito de Deus estava sobre Cristo para trazer libertação aos cativos. O pecado, queridos, então, é muito mais do que um deslize, um erro, uma dificuldade. O pecado é, antes de tudo, uma força espiritual que domina o ser humano de dentro para fora, que escraviza a nossa mente, nosso coração e nossas vontades, que nos aprisiona em uma vida contrária à vontade do Senhor. Então, o pecado é como uma prisão. Só que as grades e os muros são invisíveis. E, na verdade, você nem sequer sabe ou admite que está preso. Para piorar, o pecado, ele nos engana e nos ilude. E nós vamos construindo outras prisões. Outros muros ao nosso redor. Aí você tem a prisão da religiosidade. Você tem a prisão dos vícios. Você tem a prisão da idolatria política, você tem a prisão da dependência emocional, você tem a prisão do dinheiro. E o sistema maligno que atua sobre as estruturas do mundo constrói novas prisões. Então veja, assim como os israelitas do Egito estavam sendo escravos dos egípcios, quantas vezes o ser humano já escravizou outro ser humano? Quantas pessoas neste momento da história da humanidade vivem em um regime de trabalho análogo à escravidão ou, de fato, no regime escravo? Quantos são escravos do tráfico, da prostituição, da corrupção? Quantos são escravos da vaidade, da fama, das ideologias, das redes sociais, escravos de sistemas religiosos tóxicos? Quantos são escravos de pensamentos, sentimentos e comportamentos, relações absolutamente destrutivas? Então, nesse mundo, boa parte da humanidade está aprisionada dentro de prisões, que estão dentro de outras prisões, que estão cercados por outros muros, por outras grades. É como aquela dinâmica das caixas, né, que tem sempre uma caixa, você tira abre uma caixa, tem outra caixa, você abre uma caixa, tem outra caixa. Assim é a realidade espiritual do ser humano. Nós estamos encaixados em várias caixas invisíveis de pecado. Todas elas, extensão dessa grande prisão espiritual. A beleza do Evangelho é que ele anuncia liberdade para todas as formas de prisão. Se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Evangelho vem anunciar que, em nome de Jesus, Deus deseja que o ser humano seja integralmente e eternamente livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Em Cristo somos chamados, então, a lutar contra toda forma de escravidão, começando pela mais básica delas, que é a escravidão espiritual. Pela fé em Jesus somos livres, capacitados pelo Espírito Santo a viver a liberdade dos filhos de Deus. E a libertação espiritual nos leva ao enfrentamento de todas as demais escravidões. Observe, irmãos, que às vezes nós mesmos nos escravizamos.
O Evangelho nos desafia a cortar essas correntes de coisas às vezes pequenas, que passam a controlar nosso coração. Às vezes, sem perceber, a gente vai se colocando em uma condição de escravidão. E aí você é refém, você é controlado. Quantas pessoas são controladas pelo uso do celular, controladas pela sua ganância, controladas pela sua preferência política, controladas pelo uso do álcool, de outras substâncias, controladas por relacionamentos complicados, controlados por determinadas lideranças. Grades que a gente precisa quebrar. Grades que às vezes nós mesmos construímos em nossa vida. Por outro lado, há prisões que possuem muros muito altos e que você sozinho não consegue destruir. A maior delas foi vencida por Cristo na cruz. Porém, ainda existem outras. Veja, é muito importante a gente ter clareza nesse ponto. Nem sempre a libertação espiritual vem acompanhada da imediata liberdade econômica, geográfica, política, social. Nem todos conseguem sair do Egito. Muitos servos de Deus ao longo da história morreram presos. Neste exato momento, ao redor do mundo, há cristãos que estão presos, atrás das grades, atrás dos muros, porque não negociaram a sua fé, porque se manteram fiéis à fé em Jesus Cristo. E alguns vão morrer lá. Alguns vão morrer dentro dessas grades e dentro desses muros. Aqueles que confiam em Jesus já passaram da morte para a vida. Então a nossa esperança, irmãos, para enfrentar as grades, as prisões, os muros e as escravidões dessa vida, é que haverá o tempo em que todas essas prisões serão quebradas. Como diz o autor da carta aos Hebreus, resta um descanso para o povo de Deus, e assim como um dia o faraó e seus exércitos foram destruídos pelo Senhor, um dia todas as forças do mal, todas as formas de mal serão destruídas, e aí chegaremos à verdadeira terra prometida, os novos céus e nova terra. A esperança do Evangelho, queridos, não é apenas uma libertação espiritual para a minha alma. Cristo não veio apenas libertar a parte espiritual do meu ser. Ele veio libertar o mundo inteiro, a criação inteira do cativeiro do pecado. Nesse mundo, nessa vida, até o grande dia da vinda de Cristo. Às vezes a liberdade espiritual não acompanha o exercício de outras liberdades. Cabe-nos, então, lutar por essas liberdades. Mas nossa esperança está naquele grandioso dia em que seremos livres em um mundo verdadeiramente livre para viver a plenitude da liberdade dos filhos de Deus, na presença do Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro. Apesar da desesperança que esse mundo traz, o nosso coração se enche de esperança, porque nós sabemos que no final da história, Faraó sempre perde, mesmo que isso demore um pouco a acontecer. Então, Moisés e Faraó são anunciadores, proclamadores da liberdade, mensageiros de esperança, como todo cristão deve ser. A tarefa deles não era fácil. Eles tinham que se encontrar com o rei do Egito, um dos homens mais poderosos daquele tempo, que era, inclusive, considerado uma divindade pelo seu povo. E quem eram Moisés e Arão na fila do pão? Ninguém. Dois estrangeiros desconhecidos.
A mensagem era simples, mas os riscos enormes. Tinham que encontrar com o rei do Egito. E não tinham nenhuma garantia que o plano daria certo, óbvio, sim. Tinham a garantia da palavra de Deus. E é confiado na palavra de Deus que eles vão. O primeiro milagre foi o faraó atendê-los, né? Permitir que tivesse uma audiência com ele, porque né, não é assim, você chega lá e olha, eu quero falar com o rei, e quem é você? Né? Eles conseguiram, foram, chegaram lá, entregaram o recado, disseram, olha só, faraó, o negócio é o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para celebrar uma festa no deserto, uma festa de adoração no deserto. Era o primeiro encontro deles, de Faraó, de Moisés e Arão com o Faraó. Moisés tenta ser, possivelmente, o mais objetivo possível. E aqui nós temos uma frase, irmãos, importante, sobre o chamado do Evangelho para as nossas vidas. Moisés diz para Faraó, deixe o povo do Senhor sair, para fazer uma festa ao Senhor no deserto. Veja, querido, que quando a gente pensa em Egito, o Egito funciona na Bíblia como um símbolo, uma metáfora dessa realidade que a gente enfrenta aqui nesse mundo. O Egito representa um lugar de opressão, sofrimento, idolatria, mas também é um lugar onde a gente estuda, trabalha, tem amigo, família, se diverte. O Evangelho é o anúncio da libertação. Um dia, o Egito chegará ao fim. Mas entre o anúncio e a efetiva libertação, passa um tempo. Veja que a gente está aqui no capítulo 5, 6, e a libertação efetiva dos israelitas vai acontecer no capítulo 15. A missão de Moisés era dizer para Faraó o seguinte, olha, vai acontecer. A libertação está chegando. Não vai ser o Faraó quem vai libertar o povo. A libertação não virá por meio de uma decisão política. A libertação não será resultado de uma revolução social. Tampouco será o Moisés quem vai libertar o povo. A libertação vem do céu. É o poder de Deus intervindo na história. Cabia a Moisés anunciá-la. Só que a dica que o versículo 1 nos dá é a seguinte: ok, Jesus nos livra, o Evangelho nos liberta. A pergunta é, para quê? Para quê? Já sabemos que somos livres, né, do quê? Somos livres do pecado. Agora, para quê? Somos livres, libertos, para fazer uma festa de adoração ao Senhor. Irmãos, isso é ser igreja. Isso é ser povo de Deus. Moradores do Egito que experimentaram libertação. Então, nossa primeira tarefa é proclamar a libertação, anunciá-la, anunciar esperança, fazer com que as pessoas tenham um sonho de liberdade, mostrando para elas, olha, uma outra vida é possível, uma nova vida é possível. Existe vida além da prisão, existe um poder capaz de quebrar estas grades invisíveis que te aprisionam. Agora, em segundo lugar, nós somos um povo que se reúne para celebrar, para festejar em adoração ao Senhor. É por isso que estamos aqui. Isso é culto, festa de adoração ao Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o libertador que entregou o Filho dele para que nós hoje tenhamos comunhão com Ele. Veja, queridos, que festas são comemorações. Então,
Uma festa de aniversário, você comemora o aniversário de uma pessoa. Uma festa de casamento, uma festa de formatura. O culto é a festa, onde a gente celebra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Comemoramos o amor de Deus por nós, o perdão, o agir do Espírito, a vida eterna, as misericórdias, as bênçãos recebidas. Então, culto é festa, como toda festa. Tem música, tem discursos, tem comida, tem confraternização, tem emoção. O Evangelho é o convite para a festa. Quando cremos em Jesus, aceitamos o convite. Nos comprometemos a participar da festa. O que significa dizer não a outras festas. Lá na época do Novo Testamento, havia diversas festas dedicadas a diferentes deuses. Consequentemente, havia muita comida oferecida e dedicada a diferentes deuses. Para todo lado tinha a festa para uma divindade qualquer. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai orientar, olha, a comida continua sendo comida. A comida aqui, a comida lá não faz diferença. Crente não tem medo de comida. Faz diferença alguma você comer ou não comer. Mas como cristãos, há festas que eu não devo participar, porque elas não estão ali, não são feitas para honrar Jesus Cristo. Paulo vai dizer que no mundo há muitos que são considerados deuses e senhores, mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, pelo qual são todas as coisas. Então, queridos, por um lado, salvação é o que Deus nos proporciona para algo que vai muito além de um encontro dominical, restrito a quatro paredes, veja você. Salvação é a transformação do universo inteiro. Agora, este momento, esta atividade dominical que fazemos dentro dessas quatro paredes, é parte essencial de um grande projeto. Somos salvos para festejar ao Senhor. Porque somos salvos, nos reunimos regularmente, como povo de Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito. Para quê? Para comemorar a graça que vem do céu. É o chamado de Deus para o povo de Israel. É o que vemos os primeiros cristãos fazerem em Atos. É o que vemos os salvos e os anjos fazerem no livro do Apocalipse. Enfatizo esse ponto, irmãos, porque há alguns cristãos por aí que eles se acham espiritualmente superiores. Então, supostamente, eles alcançaram assim um nível espiritual mais elevado. E por isso, eles não precisam disso aqui. Esse negócio de igreja, culto todo domingo, é apenas para os fracos. Os mais evoluídos não precisam disso. Bobagem misturada com besteira, turbinada por desconhecimento. E com uma bela pitada de arrogância. O único evangelho revelado em Jesus, irmãos, nos mostra que o culto, ele é o espaço em que Deus manifesta a presença, o agir dele de forma ordinária, pelo Espírito. É onde somos expostos aos meios de graça. A vida cristã não se resume ao culto, óbvio. Mas não há vida verdadeiramente cristã que prescinda do culto. Somos cristãos todos os dias, em todos os lugares. A sua vida é sagrada, porque
em qualquer lugar que você esteja, você está na presença de Deus e deve honrar o Senhor. Somos missionários, onde quer que estejamos. Servimos a Deus no trabalho, na escola, na academia, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Mas nada disso é culto. Culto é onde a gente pausa a nossa rotina para nos encontrar com Deus e com o povo dele, celebrando juntos o que ele fez por nós, o que ele nos orientou em sua palavra, e experimentando o agir dele em nossas vidas. Agora, Faraó quer saber de culto, né? Faraó está igual esses crentes aí. Não quer saber de culto, não quer saber de festa, e a resposta de Faraó é icônica. Quem é o Senhor? Nunca ouviu falar. E por que cargas d'água eu preciso dar ouvidos a esse tal de Senhor? Veja, essa resposta, ela traz para a gente uma reflexão. Porque às vezes, queridos, nós esquecemos que estamos cercados de pessoas como Faraó. Então, há certos crentes, né, certos evangélicos que parecem assustados quando vem realmente alguém que não é crente, né? Aí no seu trabalho você tem uma conversa com o seu chefe. E aí lá pelas tantas, para justificar um comportamento, você diz assim, poxa, não, mas eu preciso agir dessa maneira porque essa é a vontade do Senhor. Aí o seu chefe, aluno de Faraó, responde, mas quem é o Senhor? E por que é que devemos dar ouvidos a ele? Quem manda sou eu. Ele se sente Faraó. Então, na nossa mente, veja você, quando a gente usa palavras e expressões como Deus, vontade de Deus, para a gente isso faz todo sentido. Mas para aqueles que têm o coração de Faraó, são palavras vazias, sem importância. Na verdade, há ainda uma situação pior, né? Aquela coisa do ruim que pode piorar. Conversava nesse período de férias com a minha família sobre uma coisa interessante, que são os crentes que são o nosso campo missionário. Precisamos evangelizar os crentes, porque os crentes estão perdidos, os crentes estão confusos. Aí você conversa com um crente e você parece que está conversando com o Faraó. Você diz assim, mas então, Jesus ensinou que a gente deve fazer assim. Aí o crente faraônico responde o quê? Mas quem disse que a gente deve seguir Jesus em tudo? Então, não é porque a pessoa conhece o vocabulário da igreja, que ela entende o significado bíblico destas palavras e expressões. Então não é porque você escuta a pessoa falar a palavra Jesus, graça, evangelho, igreja, que ela sabe o que está dizendo. Lembre-se de Faraó. Conhece as palavras, mas não tem a menor ideia do que elas significam. Então, esse diálogo de Moisés com Faraó nos leva ainda a um outro princípio. Lembre-se, não é o mundo quem valida a nossa missão. Não é o mundo quem valida a nossa fé. Sabe, não dá para saber o que passava na cabeça de Moisés naquele momento, né? Mas é certo que ele não esperava que, quando ele falasse, Faraó o abraçasse e dissesse assim, poxa, Moisés, eu estava orando por esse momento, né? Eu esperava tanto por ver você, te encontrar. Podia até acontecer, mas seria inusitado. Faraó agiu como Faraó. O Egito agiu como Egito. Então, queridos, o nosso compromisso missionário de evangelizar o mundo não tem nada a ver com a receptividade do mundo à nossa mensagem a nós mesmos. Sabe?
Eu preciso orar pela conversão dos meus vizinhos. Isso não tem nada a ver com eles gostarem de mim. A minha intencionalidade de compartilhar o evangelho com os meus amigos e conhecidos não tem nada a ver com a simpatia deles em conversar comigo. Eu cumprir a vontade de Deus diante das pessoas ao meu redor, nada tem a ver com elas compreenderem o sentido disso. Mesmo que sejamos criticados, a nossa missão tem a ver com aquele que o mundo não conhece nem reconhece. O Senhor nos enviou. O Senhor nos enviou e a Ele devemos obedecer. Ponto final. Então veja, você cristão, que está na igreja, precisa ter resposta. Você precisa saber quem é o Senhor. Você precisa saber por que você precisa dar ouvidos a Ele. Se te fizessem essas duas perguntas, e aí? O que você responderia? Se lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu condomínio, alguém dissesse para você, mas quem é esse Senhor? E por que a gente tem que dar ouvidos a Ele? Qual seria a sua resposta? E para a gente terminar, queridos, queria chamar a sua atenção para um ponto. Nem sempre, quando somos obedientes ao Senhor, nem sempre, quando a gente faz exatamente o que Deus nos manda fazer, isso quer dizer que as coisas vão melhorar. Às vezes, elas vão piorar. Perceba o quadro. Moisés e Arão vão ao Egito para libertar o povo. Trazer uma mensagem de liberdade, não é? Poxa, talvez você, no lugar de Moisés e Arão, sairia dali animadíssimo. Poxa, olha, a gente vai colocar o povo em liberdade. Qual o resultado da pregação de Moisés no início? O povo de Israel passou a sofrer mais. Vamos fazer aqui uma comparação. Imagine você está evangelizando alguém, um alvo missionário. E aí essa pessoa que você está evangelizando, conversando com ela começa a se interessar pelo evangelho. Ela vem ao culto, ela inicia o discipulado, ela começa a mudar a vida dela, mudar comportamentos. O batismo dela foi marcado. Você está, né? Orgulhoso. Foi eu que convidei para a igreja, hein? Eu que evangelizei, eu que chamei, eu que falei. Mas você imagina que antes do batismo dela, ela é demitida do trabalho. E não bastasse, o casamento dela entra em crise e o cônjuge vai embora. Os pais não concordam e resolvem romper relações com ela. E, por conta de todas essas crises, essa pessoa passa a ter crises de ansiedade, dificuldades financeiras. Como é que você se sentiria? Versículo 21. Os israelitas ficaram contra Moisés. Moisés saiu da terra dele, deixou a família dele, os parentes dele para trás, o trabalho dele para trás, viajou quilômetros, enfrentou uma série de situações e chegou ali e pregou para aquele povo. E agora esse povo está reclamando. Moisés, o que você veio fazer aqui? A vida deles piorou, de fato. Moisés entra em crise. Ele pergunta no versículo 22, Senhor, por que o Senhor me enviou?
E eu gosto da história de Moisés exatamente por isso. Que se você acompanha o ministério de Moisés, a Bíblia dá vários detalhes sobre a vida dele. Ele passa muitos momentos difíceis, porque ele era humano, como eu e você. Então fique claro, queridos, precisa ficar claro para você, a jornada de fé não é composta apenas de alegrias e vitórias. Ao contrário do que dizem por aí, às vezes, a consequência da obediência ao Senhor é dificuldade, perseguição e luta. Às vezes você vai tomar uma decisão espiritual e você vai, poxa, não, agora eu vou me acertar com Deus, agora eu vou iniciar o ano na igreja e vou assumir compromissos. E, ao invés de bênçãos, vão vir problemas. Trabalhar pela libertação espiritual dos outros envolve lutas. Porque a bênção de Deus sempre segue o tempo de Deus. Talvez a expectativa de Moisés fosse que ele chegaria lá, traria uma pregação e instantaneamente Deus libertaria o povo. Embora Deus tinha falado para ele lá no capítulo 3, já tinha alertado, olha, Moisés, Faraó vai fazer jogo duro, ele não vai querer liberar o povo, eu vou ter que agir com mão poderosa. Mas uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente viver a realidade. Então, querido, precisa ficar claro para você. No poder do nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, existe libertação espiritual imediata para a sua vida. Hoje, a sua vida pode sair daqui transformada. Hoje, a prisão espiritual que aprisiona o seu coração e a sua alma pode ser quebrada pelo poder do sangue de Cristo. Hoje você pode ser livre para viver a vida dos filhos de Deus. Mas ainda restarão algumas prisões que talvez levem algum tempo para serem destruídas. Há muros e grades que somente serão quebrados no dia que Cristo voltar em glória. Pela fé em Cristo, nós não somos mais do Egito. Faraó não é mais o nosso Senhor. Mas existe um caminho até a gente chegar ao Mar Vermelho. E aí, depois que você chegar ao Mar Vermelho, depois que você atravessar o Mar Vermelho, sabe o que tem? Deserto. 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 Muito deserto. Para caminhar até chegar na terra prometida. Apesar de todo o questionamento, de todo o sofrimento que Moisés teve que assistir, apesar da reclamação do povo, apesar da aparente demora em Deus agir, Moisés não desistiu. Ele continuou. Ele perseverou fazendo o que Deus o mandou fazer. E talvez seja isso, irmão, que Deus queira falar com você nessa noite. Talvez pareça para você que tudo está dando errado. Algumas vezes isso já apareceu para mim, sabe? Você só faz o certo, você só obedece, você toma decisões e você olha ao seu redor e as coisas não avançam. Elas retrocedem, elas pioram, elas se complicam. Mas creia, se Deus mandou você fazer, continue, persevere. Porque se Deus te trouxe até aqui, aqui é o seu lugar. O Egito está chegando ao fim.
O Egito está chegando ao fim. O Faraó já foi derrotado. Feche seus olhos. Queria orar com você. Queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida. Queria que você colocasse diante do Senhor situações que você entende que estão te aprisionando. Prisões que estão sobre a sua vida. Prisões de grades invisíveis. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas complexas, mas são coisas que estão privando você de viver a liberdade. Sentimentos que te aprisionam, hábitos que te aprisionam, comportamentos que te aprisionam. Hoje, nessa noite, o Senhor tem liberdade para a sua vida. Hoje, nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, as grades e os muros que te prendem podem ser quebradas. Fale com o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, ministra sobre a minha vida a libertação. Ministra sobre a minha vida a liberdade dos filhos de Deus. Mas talvez você nessa caminhada, você já confessou Cristo, você experimentou a liberdade em Cristo. Mas como Moisés, você tem enfrentado lutas. Como o povo de Israel, ao invés de melhorar imediatamente, as coisas pioraram. E a gente desanima. E a gente se questiona. Lembre-se, não é o mundo quem legitima a sua fé e a sua posição espiritual. Não são as circunstâncias que legitimam a sua posição espiritual, é o Senhor. Você precisa fazer o que está fazendo, porque essa é a vontade de Deus. Você precisa seguir esse caminho, porque essa é a vontade de Deus. Você não pode voltar atrás, porque essa é a vontade do Senhor. Você precisa seguir em frente, se manter firme, porque essa é a vontade do Senhor. A boa notícia é que Cristo na cruz do Calvário já derrotou Faraó. O Egito está chegando ao fim. E um dia o Egito vai ser só um passado. E tudo vai ser liberdade. Porque tudo vai ser novo. Todas as coisas serão novas. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, quebra, Senhor, grades e muros nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, na autoridade daquele que tem o nome sobre todos os nomes. Quebra, Senhor, grades, muros e prisões nessa noite, Senhor. Prisões espirituais, prisões emocionais, prisões mentais, prisões comportamentais. Quebra, Senhor, as prisões que têm nos impedido, Senhor, de viver a comunhão com o Senhor e de servir ao Senhor. Gera em nós, ó Deus, a alegria da liberdade em Cristo. Nos faça, Senhor, proclamadores dessa liberdade. Senhor, como servos do Senhor, livres em Cristo Jesus, nos ajuda, Senhor, a atravessar esse mundo difícil,
vezes a gente olha para um lado e para o outro, a gente parece que os sinais, ó Deus, são totalmente contrários ao Teu amor e à Tua presença. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os olhos daqueles, ó Pai, que estão cansados, desanimados, entristecidos, para que vejam, Senhor, ó Pai, os sinais da Tua glória, que vejam os sinais da Tua presença, os sinais da Tua graça, os sinais do Teu amor. Porque mesmo, Senhor, que ainda estejamos nesse Egito do mundo, Senhor, o Senhor está conosco, e o Senhor está agindo entre nós, e o Senhor nos dá direcionamento, e seguiremos em frente, ó Pai, confiados no nome do Senhor. As pessoas não entendem, as pessoas nos questionam, mas ajuda-nos, ó Pai, a se manter firmes. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação, traz renovo, traz uma nova realidade de vida para o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.